Bom dia, Igreja do Senhor. A leitura de hoje será feita no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Amém. Obrigado, Fred. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre em nossos corações. Amém? Quando eu olho para esse rapaz que acabou de fazer a leitura aqui, eu vejo como Deus faz milagres mesmo, né? Como é que Deus faz milagre? Bonito esse rapaz, né? Não é? Que Deus esteja abençoando sempre a sua igreja, em nome de Jesus. Semana passada, estive lá em Curitiba, na Igreja do Senhor, para um congresso que nós havíamos anunciado. E eu trago saudações da Igreja de Curitiba, um grande abraço dos irmãos. E foi muito bom o congresso, tivemos bastante pessoas lá. E quem sabe ano que vem, né, a igreja também possa já ir se programando, né? Todo ano tem no meio de setembro este congresso lá em Curitiba. Mas foi muito bom. Esta leitura, esta passagem hoje que nós tivemos aqui no Evangelho de João, tem muito a ver com as nossas vidas. E antes de começarmos a refletir sobre isso, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e poderoso Pai, louvado seja o Teu nome. Damos graças ao Senhor Deus pela vida que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo. Uma vida, Pai, maravilhosa, transformada por causa do poder de Jesus, por causa do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Que estas palavras, Pai, que nós estamos ouvindo aqui, que vem do Senhor, possa penetrar em nossos corações, em nossa vida, e possamos ser sempre transformados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Em alguns aspectos, a nossa sociedade, ela tem avançado bastante. Tem coisas que nós não queremos nem comentar, mas tem coisas que a nossa sociedade tem avançado. Eu sempre gostei de acompanhar, não sou construtor, mas eu sempre gostei de acompanhar construções, casas, às vezes prédios. E é interessante que no passado nunca teve assim uma preocupação grande com relação à acessibilidade nessas construções. Pessoas
que têm algum tipo de deficiência física, geralmente não eram muito lembradas quando se ia fazer construções. E hoje a gente pode ver num lugar onde tem alguns degraus, assim, a gente tem um corrimão, a gente tem algumas coisas para ajudar um pouco mais, e isso realmente é muito importante, né? Hoje é muito comum nós notarmos isso, né? Nos prédios, nos edifícios, nos shoppings, em igrejas. É claro que precisa avançar muito ainda nessa área, com certeza, em todos os locais, precisam avançar bastante, mas no passado isso não era muito comum, pensar sobre isso, nesses termos. Muito menos se pensava nisso na época de Jesus, nos tempos de Jesus. Não pensava nisso mesmo, né? As coisas nesse sentido eram muito, muito ruins. E Jesus, quando chegou aqui neste mundo, né, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, encontrou uma sociedade muito estranha, vamos dizer assim, com relação a este carinho com o próximo, essa preocupação, principalmente com pessoas, né, que tinham algum tipo de deficiência. E nós temos aqui diante de nós, nas Escrituras, uma história, né, um fato que aconteceu, né? Este deficiente visual que estava ali. Esse deficiente visual, na época de Jesus, como tantos outros que às vezes nós vamos encontrar nos evangelhos, eles viviam à margem da cidade. Eram pessoas que muitas vezes a única maneira deles sobreviverem era mendigar por comida. Eram realmente esquecidas pela sociedade. Muitas vezes eram acusados, como nós podemos ver no texto, né? Eram acusados de que a sua deficiência era algo que ele fez de errado, ou algo que a sua família fez e que pecou contra Deus. Além de tudo que passava, ainda recebiam acusações. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então, era uma situação realmente difícil. Ninguém gostava de ficar perto de pessoas assim. As pessoas com deficiência física, visual, eram realmente marginalizadas. Pessoas não gostavam de ficar perto. Pessoas não queriam conversar. Nós temos vários outros textos na Bíblia de passagens como esta, que nos dá um retrato de como essas pessoas eram tratadas na época de Jesus. Hoje nós sabemos, né, que as coisas melhoraram nesse sentido, mas precisa avançar muito ainda. Mas tem caminhado para melhoras, vamos dizer assim. Agora, vamos imaginar como uma pessoa assim, na época de Jesus, o que passava na mente dessas pessoas? Será que elas ficavam pensando que realmente ela talvez fez alguma coisa errada mesmo e ela estava sendo punida? Será que ela ficava em sua mente pensando, o que meus pais fizeram? Como passava o dia uma pessoa assim? À margem da cidade, mendigando, as pessoas não querendo ficar perto. Como é que uma pessoa assim sentia? Eu tento imaginar algumas coisas, talvez você também. Rejeitada, desprezada, triste, angustiada, esperando talvez que o amanhã nem existisse, né, para aquilo acabar logo e eles partirem desse sofrimento, decepcionado com a vida, desvalorizado,
acusado. Imagine uma pessoa acordar e saber que mais um dia viver isso. Hoje, sabemos que alguém que tem algum tipo de deficiência, eles têm uma vida um pouco melhor. Não precisa realmente passar por tantas coisas que passavam no passado. Não precisam. Muitas pessoas também, hoje, que não têm algum tipo de deficiência física. É interessante que podem estar passando também pela mesma coisa. E às vezes nem tem nenhum tipo de deficiência. Esses sentimentos que nós falamos aqui agora, não é peculiar somente de pessoas que no passado tinham deficiência. São coisas também que muitas vezes pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui. Não é por ter uma falta, uma deficiência de alguma coisa, que isso só acontece com qualquer um. E pode acontecer comigo e com você, e talvez é isso que você esteja passando neste momento. De alguma maneira, talvez é isso. Talvez hoje você acordou, depois de ter passado uma semana de trabalho, de coisas que aconteceram, e hoje você encontrou forças em Deus para estar aqui cultuando, aonde não tinha forças. Mas talvez é isso também que você possa estar passando. Talvez desprezado por pessoas, rejeitado. A rejeição é algo terrível. Frustrado, decepcionado, sem esperança naquilo que você tanto pensava. E quando nós falamos em marginalizado pela sociedade, sabe que às vezes nós nos sentimos marginalizados. Marginalizado significa à margem, tá no canto, às vezes com os amigos, com a própria família. Eu já conheci pessoas assim, já conversei com pessoas que não queria que o amanhã chegasse. Não queria que o amanhã chegasse. Muitas pessoas saem de casa decepcionados, desvalorizados e desanimados para continuar. Eu não sei se você já foi acusado de alguma coisa e isso pesou tanto para você, mas muitas vezes somos assim, acusados. Agora, veja o que aconteceu na vida deste homem que nós estamos vendo a sua história no Evangelho de João, quando estava passando por tudo isso. Enquanto ele estava sendo acusado de pecar, ou de alguém da sua família ter pecado, enquanto isso estava acontecendo, Jesus o estava livrando desta acusação. Enquanto as pessoas estavam o rejeitando, pode ver no texto que ele estava ganhando a atenção do mestre, do rei, do criador de todas as coisas. Enquanto toda uma sociedade estava rejeitando ele, ele estava ganhando a atenção do Criador. Enquanto ninguém queria nem tocá-lo, ele estava
recebendo o toque da mão do Criador. Enquanto ninguém queria falar com ele, ele estava ouvindo a voz doce e poderosa de Jesus. E o que aconteceu com a vida deste homem depois disso? Depois de passado este encontro com o Mestre, a palavra de Deus vai continuar essa história deste homem agora na sociedade. A vida dele realmente transformou. Agora ele podia ver, agora ele tinha acessibilidade, agora ele estava inserido na sociedade, ele não precisava mais ficar à margem. Ele poderia ficar se ele quisesse, mas não precisava mais. Se ele quisesse, ele poderia ficar, mas ele recuperou a sua autoestima, ele recuperou a sua vida ali diante de Jesus. Muitas vezes também é assim que nós nos sentimos, é assim que nós passamos às vezes os dias. Muitas pessoas às vezes estão assim, de uma maneira ou de outra, não é? E esta lição que nós estamos vendo aqui nos mostra grandes coisas que nós podemos aprender com esta lição. Primeiro, que uma vez que nós temos o acesso ao Pai, nós vamos nos sentir assim, com certeza, porque a sociedade vai nos impor coisas, mas não precisamos continuar assim. Não precisamos continuar. Porém, eu preciso fazer algumas coisas para que eu não continue assim. Como este homem, ele fez algumas coisas para que ele não continuasse assim. Ele poderia ficar onde ele estava, ele poderia continuar naquela vida de desprezo, se ele não se movesse, se ele não fizesse algo. E ele fez algumas coisas. Ele permitiu que Jesus o tocasse. Ele permitiu que Jesus falasse com ele. Ele ouviu o que Jesus tinha a dizer para ele. Ele confiou no que Jesus disse para ele. Ele fez o que Jesus disse para ele fazer. E essas coisas parecem tão pequenas, parecem tão simples, assim como a gente vê a simplicidade de uma abelha numa flor, e a gente passa até despercebido, mas uma abelhinha numa flor, ela faz muitas coisas, não só o mel que nós usufruímos, mas também dá vida àquelas flores, faz com que aquelas flores possam gerar mais flores e assim por diante. Mas são pequenas coisas que estão ao nosso alcance, que muitas vezes nos sentimos tão ruins, tão para baixo, e que nós olhamos tanto as coisas ruins que estão à nossa volta, que não paramos para ver as coisas mais simples, e que Jesus quer nos mostrar. Jesus aqui, quando ele passa essa mistura, né, de saliva, né, com a terra ali, e ele passa, Jesus não precisava fazer isso para devolver a visão para aquele cego, bastava ele dizer. Mas Jesus, ele sempre quer mostrar
que para o nosso despertar é preciso da nossa parte, é preciso da nossa fé, é preciso que nós possamos nos mover, possamos fazer com que as palavras de Jesus sejam poderosas em nós. Jesus não precisava fazer aquilo, mas Ele fez, porque mesmo lá embaixo, mesmo com as coisas ruins acontecendo, Ele quer que nós confiemos nele e busquemos força nele e nas suas palavras. E as palavras de Jesus não estão tão longe assim como a gente às vezes pensa. Elas ficam longe quando eu deixo esses problemas serem maiores. Aí elas ficam longe. Mas Jesus, Ele quer mostrar para nós, para mim e para você, que a todo momento da nossa vida, uma vez que nós decidimos segui-lo, Ele quer mostrar para nós, através da sua palavra, que Ele já passou em nós algo para nos livrar da culpa de muitas acusações. Ele não passou saliva com terra, mas Ele passou o precioso sangue dEle na nossa vida. E isso por quê? Para que eu e você nos livremos de qualquer acusação. Este homem foi provado para aqueles discípulos e para a sociedade, que o que havia acontecido com ele, não era culpa de ninguém, e daquele momento em diante, aquele homem teve a certeza, e ninguém mais precisava acusá-lo, porque Jesus deixou bem claro, que quando Ele fala, e quando Ele toca, uma pessoa é livre de qualquer acusação, e nós não precisamos nos sentir acusados, e você crê nisso? Amém, e é isso, porque muitas vezes, tem coisas que acontecem conosco, que a gente fica pensando mesmo, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa com Deus, que agora Ele está me punindo? Não, Deus quer que nós tenhamos a certeza, que o sangue dEle está na nossa vida, para nos tirar a culpa, não para nos punir. O sangue de Jesus não é para punir, é para limpar. O sangue de touros e bodes no Velho Testamento, era para recordar os pecados, mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus era para limpar e não se lembrar mais. E essa passagem nos mostra claramente, que nós precisamos confiar nas palavras de Jesus. É tão simples. Quantas vezes este homem mesmo, quantas vezes, porque pelo que o texto descreve, talvez esse poço de Siloé não ficava muito longe, né? Para um cego ter acessibilidade do lugar que ele estava, vá lavar-se, talvez não estivesse muito longe dali, talvez fosse o lugar que este cego constantemente estava ali, lavando o rosto, ou fazendo qualquer... Esses poços eram muito usados nessa época, as pessoas usavam bastante esses poços para tirar água, né, para se lavar, né, retirava a água lá do poço para beber. Quantas vezes ele devia estar ali e lavou o rosto e nada aconteceu? Porque agora aconteceu, porque a doce e poderosa palavra de Jesus foi ouvida e foi confirmada. Então, quando nós também estamos nesta maneira, é ouvir o que Jesus tem a nos dizer, e confiar, e fazer. E às vezes são coisas tão simples, e que a gente não faz, porque são muito simples. Mas é isso que Jesus quer que nós façamos, que confiemos nele. Olha na palavra dele. Quando eu me sentir angustiado, triste, olhe na palavra dele.
palavra de Deus fala: está triste, cante louvores. Quantas vezes nós nos lembramos disso, quando a tristeza, a angústia bate, e que a gente às vezes nem lembra de um cântico? Mas a palavra está dizendo: cante louvores. É ouvir e ter e receber o toque de Jesus. É isso que Jesus quer que nós façamos. E é interessante que quando nós confiamos em Jesus, quando nós ouvimos o que Ele realmente tem a nos dizer, e Ele diz, é só abrir a Bíblia, é só abrir sua Bíblia, que Ele sempre tem uma lição e um encorajamento para nós. E é incrível, assim, quando nós colocamos em prática a palavra de Jesus, as coisas acontecem. As coisas acontecem, e é notório, as pessoas, nessa época, com este homem que era cego, nem estava reconhecendo mais este homem, porque conhecia ele como? Triste, cabisbaixo, né? Mendigando, e agora eles viram ele e diziam: esse aí não é aquele que... Não, não é não, se parece com ele só, não é ele não. Opa, sou eu mesmo, é porque meu semblante mudou, é porque a minha vida mudou. Mas como assim? Quem fez isso com você? Um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. E é isso que Jesus, é por isso que Jesus ele quer nos dar ânimo e força. Sim, é para nós nos alegrarmos, termos vida, mas Ele sabe que o nome dEle vai ser glorificado através das nossas vidas. Ele sabe. Enquanto eu for um cristão cabisbaixo, tristonho, as pessoas vão dizer: mas que Deus é esse que está na sua vida? Mas Ele quer que nós coloquemos em prática a sua palavra, para que o nome dEle seja, porque as pessoas vão perceber, as pessoas à sua volta que talvez o estavam acusando, pessoas que talvez estavam te rejeitando. Por quê? Porque ninguém quer ficar perto de pessoa triste, cabisbaixa. Mas você sabe que você tem Jesus com você, porque Ele te deu o Espírito Santo, um espírito de coragem, de força, o espírito de poder, o espírito de alegria. Estude sua Bíblia sobre o que o Espírito Santo faz. E se você quiser ouvir um pouco mais, amanhã vai ser a aula no curso de teologia, o que o Espírito Santo faz com a nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. E é isso que Jesus quer que nós pensemos a cada dia, porque o nome dele vai ser glorificado, porque as pessoas vão perguntar para você: mas ontem mesmo, você estava aqui todo triste, né? Eu não queria nem ficar perto de você, porque eu vi você estava assim, eu não queria nem perguntar nada. Olha, ninguém nunca falou isso com você. Olha, você estava tão assim ali no seu canto, eu não queria nem chegar perto, porque ficava pensando, né? Não sei se você queria ser incomodado, não, porque às vezes as pessoas não ficam perto, às vezes até por educação, né? Aí elas vão ver você no outro dia, que teve um encontro com Jesus. Bom dia, tudo bem? E aí, como é que é? Hoje, como é que nós vamos fazer hoje aqui? Mas não era você que estava ontem? Não, é aquela pessoa que estava aqui ontem, se parece com ela, aquela pessoa não chegou aqui ainda não. Não, sou eu mesmo, é eu que estava aqui ontem, estava desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. Porque é isso que Jesus faz, é isso que Ele produz na nossa vida: alegria, força, coragem. É isso que Ele produz na nossa vida. E se algo não está acontecendo com isso, precisamos chegar mais perto de Jesus, precisamos chegar mais perto da sua palavra, precisamos colocar mais em prática a sua palavra, porque a consequência é certa, é a transformação.
As pessoas vão achar, mas não é ela não. A outra vai falar, parece com ela, mas não é ela não. Gente, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E é assim que Jesus quer que nós vivamos as nossas vidas. Já basta muitas coisas que realmente vêm para nos deixar para baixo, vêm para nos motivar, mas vamos lembrar que nós temos o sangue de Jesus na nossa vida para nos purificar. Ele colocou em nós o Espírito Santo para nos dar força, nos dar coragem para cada dia, para saber que nós vamos viver a cada dia. Não, eu não quero que o amanhã chegue. Eu não gostaria que o amanhã chegasse. Sabe por quê? Porque eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Então, mas se Jesus não voltar hoje, que chegue o amanhã. Que amanhã vai ser um novo dia de testemunho, de alegria, de força. É para isso que nós estamos aqui. Para sermos, como Jesus disse aqui nessas palavras: eu sou a luz do mundo. E nós, que um dia recebemos o sangue de Jesus, nos transformamos em holofotes. Nos transformamos em holofotes. E dentro desse holofote tem Jesus. Porque um holofote, ele tem ali, ó. Ele tem aquilo ali e por dentro tem a luz. Nós somos os holofotes. Jesus é a luz que está dentro. E nós vamos projetar a luz de Jesus neste mundo. Mas através da coragem, da força, da alegria, do entusiasmo, e é isso que nós precisamos fazer. É difícil? Não é fácil mesmo. Mas é só mesmo através de Jesus. O que aconteceu? Jesus colocou o seu amor em mim. É isso que aconteceu. Eu tenho uma nota de R$50 aqui. Não vou dar para ninguém não, tá? Primeiro porque não é minha. Está escrito aqui que é do Banco Central do Brasil. Bem, quanto é que vale essa nota, Gil? R$50. Tem certeza? Então agora eu quero que você me fala. Agora eu quero que você me fale quanto que vale essa nota. Ainda vale 50? Quero ver se vale 50 agora. Rasgar eu não vou não, hein? Sou doido. Ó, eles falam que não pode fazer isso com dinheiro. Eu nunca vi isso escrito na lei, não. Por isso que tem coisa que as pessoas só falam, mas às vezes não está escrito na Constituição. Depois, se tiver, vocês me perdoem. Ai, agora eu quero ver. Quanto é que vale essa nota, gente? Continua valendo 50? Não é possível. Eu não vou arriscar não, que não pode. Arriscar não pode mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma terrinha aqui dentro. Agora está toda suja. Agora não é possível. Vou dar mais uns 2 chutes nela aqui. Se o pessoal ver lá que eu estou juntando dinheiro, vai esse cara está muito rico. Pronto. Agora não tem como, né? Agora já deve ter desvalorizado bastante. Quanto vale, Luiz, essa nota? Continua valendo 50? Então não tem jeito mesmo. Deixar ela aqui no bolso, já que vale 50, né? Deixar aqui no meu bolso. É isso que nós somos para Deus. Nós não somos dinheiro para Deus. Mas não importa o que aconteça com a nossa vida. Não importa o quanto o mundo nos esmague, queira nos sujar, não importa o quanto o mundo nos amasse, nos chute para lá e para cá, para Deus, você não perde o seu valor. Não importa quantas acusações, não importa quanto desprezo, quanta margem você é colocado na vida, mas para Deus, o seu valor vai ser sempre o mesmo. Nos purificou.
Que Deus nos abençoe a confiar em Jesus e saber que nós somos dele e que dele continuaremos ser para sempre. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, do mundo das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E é diante dessas palavras que nós ouvimos um dia que nós estamos aqui e continuamos firmes, porque sabemos que para o Senhor nós temos valor. E que o Senhor continue, Pai, nos ajudando a confiar na sua palavra, a ter, Pai, a nossa confiança plena, que nós somos filhos do Senhor, o nosso Criador. Que teu Espírito Santo continue nos dando força, coragem, alegria, para que o mundo saiba que nós somos do Senhor. E através de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Márcio vai nos dirigir um cântico aqui agora. E eu quero convidar você que está aqui e que